Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 9 de outubro de 2025, dentro desse novo trimestre, que é outubro, novembro e dezembro, a lição número 2 de hoje, ela tem como título Graça Surpreendente. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Josué, capítulo 9, dos versículos 21 até 27, onde aqui nós vemos que os israelitas, ao tomarem conhecimento de que eles foram enganados pelos Gebionitas, que eles foram poupados, através de um engano, eles ficaram assim indignados e se aumentou ainda mais após eles terem feito, os israelitas terem encaminhado pelas terras 3 dias de viagem, onde toda a congregação murmurou contra os príncipes Gebionitas. E eles tentaram, os israelitas tentaram romper a aliança que eles haviam feito com os Gebionitas, que eles recusaram. Embora haviam os Gebionitas terem feito assim uma fraude, né? Porque eles enganaram os israelitas. Acontece que dentro das Sagradas Escrituras, né, e dentro ali, principalmente do livro de Juízes, capítulo 11, versículo 29 até 40, os israelitas não poderiam mais quebrar um compromisso que eles haviam feito com os Gebionitas. E agora, com esse juramento que eles haviam feito, eles não poderiam romper essa aliança, porque para o povo de Deus, o compromisso firmado tem que ser cumprido. Porque são assim, um verdadeiro povo de Deus, é um povo reto, honesto, tem que se cumprir o que é feito. E até o salmista, no Salmo 15, versículo 4, ele fala sobre isto. E também essa aliança, esse compromisso que os israelitas fizeram com os Gebionitas foi realmente em nome de Deus, embora não houvesse esse consentimento de Deus. E o juramento feito pelos líderes, o destino de Israel, estava inseparavelmente ligado ao dos Gebionitas. Os Gebionitas já estavam no meio do povo de Israel. E os Gebionitas se tornaram assim parte dessa comunidade de Israel. E assim os chefes de Israel decretaram que os Gebionitas deveriam servir a toda a congregação, né, que está lá em Josué 9, 21, porque eles deram funções para os Gebionitas, mas são funções assim braçais, ou seja, serviçais, que eles deviam atender toda a comunidade israelita. E Josué, destacando esse serviço da casa de Deus, em contraste, né, com esse veredito, transformou a maldição dos Gebionitas em bênçãos e um potencial para eles se salvarem, que diz lá em 2 Samuel 6:11. Josué, sabendo, né, embora ele soube realmente desses enganos posterior, mas ele concordou, ele impôs uma justiça ao castigar os Gebionitas, porque eles passaram de servidores de Israel, eles passaram a ser serviçais, a atender realmente a comunidade israelita em trabalhos assim braçais, como rachadores de lenha, tiradores de água. Mas a graça que Deus havia dado para eles, de poupado dessa destruição total, foi uma bênção para os Gibeonitas. E o povo de Israel, após eles descobrirem esses enganos e essas mentiras dos Gibeonitas,
Eles não puderam atacar e destruí-los de forma alguma, devido à aliança e juramento que eles fizeram e que havia feito através de chefes da congregação israelita, e tiveram de deixar deles viverem em seu meio. Os israelitas agiram conforme princípios, né, da aliança e do juramento que Deus já havia colocado para o povo de Israel, né? E desde que não foram permitidos ali os gibeonitas, desde que eles não houvessem transgressão ou intenção criminosa, como diz lá em Juízes 11, versículos 29 e 40. E assim a aliança feita deveria ser cumprida e ser observada, mesmo que levasse um prejuízo pessoal. E a sequência das características dos cidadãos dos céus, que diz lá em Salmo 15, não se trata de comportamentos facultativos, né? Mas se trata realmente de princípios dados por Deus para esse povo de Israel. Eles são cumulativos. Quem vive na integridade, como diz lá no verso 2, não difama com a sua língua, que diz no verso 3, quem não faz mal ao seu próximo, como diz no verso também 3, e também que a pessoa que não aceita suborno contra o inocente, ou seja, é prudente antes de fazer um juramento, aliança, tem que manter esse juramento. E isso é uma virtude do povo de Deus que deve ser cumprida na risca, que diz no Salmo 15:4. E essa é a lógica de Deus, né? E a vida de Cristo deve ser o nosso estudo diário, uma comunhão diária, que nós devemos ser pessoas honestas, cumprir com os nossos compromissos, né? Ser pessoa íntegra, e que a palavra que nós falamos tem que ser cumprida. E foi assim que os israelitas entenderam isso. E o povo de Israel assumiu o compromisso com os gibeonitas, com o juramento, e agora eles são inseparáveis, né? Não podia ser tirado do meio de Israel. E isso foi uma consequência de um erro feito pelo próprio líder Josué, que aceitou que a liderança fizesse essa aliança com os gibeonitas. E o pior de tudo isso é que eles não consultaram a Deus. Os israelitas estavam assim, em uma situação complicada, porque a ordem de Deus era para matar todos os pagãos que se encontravam ali na Terra Prometida, porque eles haviam se rebelado contra Deus. Que eram povos cananeus, que eles estavam ali naquelas terras prometidas, e desobedecer implicava um mandamento que está lá em Deuteronômio 7:1-2, ou seja, Deus havia dito que tinham que ser eliminados e deveriam ser eliminados. Ou seja, o povo de Israel também foi contra o mandamento e uma ordem de Deus. E quebrar uma aliança, um juramento, foi o que eles fizeram com os gibeonitas, né? Era considerado pecado se eles quebrassem esse contrato que eles haviam feito com os gibeonitas, que está lá em Josué 9:19 e também no Salmo 15:4. E assim a vida dos gibeonitas foram poupadas, mas porém foram amaldiçoadas pelo próprio Josué, que está lá no capítulo 9, versículos 20 até 23. Porém, a maldição era de que os gibeonitas se tornariam servos de geração a geração, como trabalhadores braçais, que eles faziam serviço assim, de menos especialidades, como fala lá no livro de Josué 9:23. E Josué disse o seguinte para os gibeonitas: agora, pois, são os malditos dentre vós, nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Palavra de Josué que está lá em Josué capítulo 9, versículo 23. Ao se tornarem trabalhadores braçais, né, que tinham realmente a função de atender o povo de Israel, mas eles faziam realmente esse trabalho com obediência, com humildade, e assim colocou os gibeonitas em contato permanente com Deus,
E eles passaram até a obedecer às leis e mandamentos de Deus. E pela graça divina, a maldição que se tornou uma bênção mostrou que Deus sempre quis salvar todas as pessoas, inclusive o povo pagão, que está lá em 2 Samuel 6:11. E se nós prepararmos a atenção na história do povo de Israel, Gibeão revela altos privilégios, religiosos de que a cidade desfrutava, bem como a lealdade do povo de Deus. E o voto feito por Israel permaneceu em vigor por muitas gerações. Ou seja, Israel cumpriu realmente com os gibeonitas essa condição deles estarem no meio do povo de Israel. De modo que quando os israelitas retornaram do cativeiro lá da Babilônia, os gibeonitas eles estavam entre aqueles que ajudaram na reconstrução de Jerusalém, que havia sido derrubada, que está lá em Neemias 7:25. Aí vejo também a importância dos gibeonitas. Embora eles tivessem trabalhos um pouco secundários, mas eles faziam parte do povo de Israel. E as ações dos gibeonitas dentro do povo de Israel foram bastante positivas, úteis, e só estavam nesse meio pela graça divina. Aí nós vemos que Deus realmente ele tenta salvar todas as pessoas. Embora os gibeonitas estavam fadados a serem destruídos pela rebelião que eles fizeram contra Deus, em não sair daquelas terras que eram terras destinadas para Israel. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, tem falado para todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Que o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o próprio Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. E não existe outra pessoa, não existe papa, não existe pastor, não existe padre, não existe missionário. O único mediador, o único que leva a salvação entre os homens e Deus é Jesus. E quando você faz isso e aceita a Ele como Salvador e Senhor e observa os mandamentos e estatutos, principalmente o 4º mandamento, você ganhará de presente de Deus algo fantástico que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus levará todas as pessoas que o aceitaram como Salvador e obedecem aos seus mandamentos. Porque o próprio Jesus diz lá em Apocalipse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia bastante feliz, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, para que conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Um grande abraço do seu amigo João Carlos Amorim.